Sabadão, final de tarde, finalizando aqui os atendimentos da semana, graças a Deus. E tô passando aqui para contar para vocês um caso interessante. Tô saindo aqui da casa de uma paciente, aqui no Parkway, numa região nobre aqui de Brasília. E essa paciente, ela já é uma paciente antiga, que já tinha me procurado uma outra vez no consultório, que ela estava com uma queixa de VPPP, vertigem postural paroxística benigna, os famosos cristalzinhos, né? Quando os cristalzinhos saem fora do lugar e a gente precisa reposicionar esses cristais para o paciente parar de sentir uma tontura. E o que aconteceu com essa paciente? Ela estava ontem na sexta-feira, no shopping com o marido. Eles iam almoçar lá e de repente ela teve uma crise lá no shopping, ficou muito mal e foi para casa. E aí nisso, o filho dela me ligou pedindo para que eu pudesse ir atendê-la. E aí ontem à tarde mesmo eu fui na casa dela para poder avaliar e ver que situação que ela estava, né? E aí eu cheguei lá para avaliação e a paciente estava muito mal, muito debilitada, muita reação neurovegetativa, que é náusea, sonolência, cabeça meio aérea, sensação de cabeça oca. Ela estava literalmente prostrada na cama, né? E por que eu queria trazer essa reflexão aqui para vocês? Principalmente para os meus pacientes que seguem aí nas redes sociais, é que é o seguinte: quando o filho dela viu o estado que ela estava, ele ficou muito preocupado, o que é normal, né? Quem já teve alguma crise de tontura sabe o sufoco que a pessoa passa. E ele chegou para ela e falou: mãe, vamos para o pronto atendimento, vamos no médico, vamos passar pelo neurologista, porque ela estava muito mal. E ela, por conhecer a situação dela, né, por ter já um conhecimento em relação às tonturas que ela tem, ela foi categórica com ele. Falou: não, filho, eu não vou para o pronto atendimento, eu quero que você ligue para o Thiago e pede para ele me atender. Porque ela meio que já identificou que poderia ser os cristais, né? Então ela queria que eu fosse vê-la, porque ela achava que não teria necessidade nesse primeiro momento de ir para um pronto atendimento, e muitas vezes o hospital está cheio, e muitas vezes também o médico acaba pedindo para fazer exame de imagem, porque é normal numa situação dessa, tem que descartar qualquer problema que seja neurológico, né? E aí eu fui na casa dela, avaliei num primeiro momento, não encontrei a VPPB. Aí já me chamou a atenção, pelo estado que ela estava na cama, me chamou a atenção para fazer uma avaliação autoneurológica funcional, que é o que eu explico para os pacientes, para as pessoas que me procuram no dia a dia, sobre a importância de fazer uma avaliação autoneurológica funcional. Por quê? Porque nessa avaliação, eu fiz por meio do VERIT, fiz com a oculomotricidade também, principalmente a oculomotricidade, ela me traz dados do sistema nervoso central relacionado ao equilíbrio. Então ali a gente consegue identificar alguma alteração que aí sim a gente poderia encaminhar para um neurologista, encaminhar para um exame de imagem. E fiz o exame dela, um exame normal, sem nenhum problema, estava super bem. Aí eu falei: vamos voltar para a cama de novo e vamos avaliar ali para ver se a gente encontra essa bendita VPPB. Porque a princípio aqui no exame está tudo tranquilo. E a paciente muito queixosa, né? E aí fomos para a cama lá de novo, fui fazer a avaliação nela e aí apareceu. Aí o olho dela bateu lá, fez um movimento, a gente identificou ali qual era o canal que estava sendo acometido lá no labirinto, e aí eu realizei a manobra nela. Então fiz a manobra para reposicionar e também utilizei da neuromodulação. Então eu utilizei a neuromodulação para ajudar ela nessas questões mais neurovegetativas. Então ela estava com a cabeça muito pesada, estava com náusea, sensação de cabeça oca, pressão na cabeça. Então eu fiz estimulação e também pensar que ela estava com o que a gente chama de simpaticotonia, né? Que é o sistema simpático um pouquinho mais elevado. A gente tem um sistema chamado sistema autônomo, que ele tem o sistema simpático e parasimpático. O simpático é o que te deixa ligadão, né? Perigo, fuga ou luta. E o parasimpático é o que te deixa mais tranquilo. E nesse caso ela estava muito preocupada, o simpático dela estava lá em cima. Então a gente fez uma estimulação com o nervo vago na região cervical, para poder dar uma melhorada nessa regulação desse sistema. Eu utilizei LIV também na radial para poder melhorar fluxo sanguíneo, oxigenação do sangue, radicais livres também pelo corpo, que provavelmente ela devia estar com bastante, né? Utilizei também a fotobiomodulação do conduto auditivo para estimular a orelha interna, que querendo ou não era o nosso foco principal ali, e ela também já ficou bem melhor, né? E aí hoje ela me pediu para voltar para eu poder reavaliar. Ela não estava sentindo mais tontura, mas ela queria ter certeza que
estava tudo bem, ela ainda estava com a cabeça um pouquinho aérea, e quem trabalha com isso sabe, né? Que é normal o paciente ainda ficar alguns dias assim, porque a gente acaba estimulando o paciente. Então ele fica um pouquinho, digamos, como se fosse grog, né? Fica meio aéreo ali durante alguns dias. E aí eu fui lá na casa dela agora, avaliei, não tinha VPPB, então a gente conseguiu, com uma manobra ontem, a gente conseguiu reposicionar. E fiz mais uma sessão de neuromodulação para poder melhorar esses sintomas que ela ainda estava um pouquinho, né, um mal-estar, mas hoje ela já estava mais ativa, mais tranquila, né? E por que eu estou contando isso para vocês? É para a gente refletir um pouquinho sobre entender o nosso quadro, né? O quadro, no caso patológico, quando a gente tem algum problema, igual no caso dela, essa tontura, porque isso encurta muitas coisas, né? Ao invés de você ir direto para um pronto atendimento, porque o pronto atendimento nessas situações, ele vai ajudar muito nessa questão das reações neurovegetativas, né? Náusea, mal-estar, isso vai ajudar muito, né? Às vezes tem alguma descompensação aí de nutrientes que com soro, com medicamento, ele vai ajudar. Mas para a tontura em si, principalmente VPPB, é difícil. Então, entender que procurar um profissional, né, seja o fonoaudiólogo, ou o otorrino que faça o exame ou que encaminhe para o fonoaudiólogo para poder te ajudar, encurta o caminho, né? Porque muitas vezes você não precisa fazer um exame de imagem. E aí, com essa avaliação que a gente faz, otoneurológica, essa avaliação clínica também, seja domiciliar, seja no consultório, a gente consegue triar melhor esse paciente e ver se há necessidade realmente de ir para o neurologista, de fazer algum exame de imagem, né? Então, você aí, paciente que sente tontura, que está aí muito tempo aí sofrendo com isso, me manda uma mensagem aqui, vamos conversar, vamos tentar entender um pouquinho aí sobre essa tontura sua. Se eu puder ajudar vocês, eu estou à disposição. Um grande abraço para todos.